lutando contra minhas características humanas. Qual é o comportamento normal entre os traders de varejo? Sabemos que 80% a 90% de todos os traders de varejo se envolvem no mesmo padrão de comportamento autodestrutivo. Sabemos que cerca de 90% dos traders não ganham dinheiro de maneira consistente negociando CFDs, apostas em spread ou em mercados futuros. Também podemos supor que 80% a 90% dos traders são seres humanos inteligentes, ambiciosos e automotivados, que gostam de criar a própria sorte e trilhar o próprio caminho na vida. Nunca conheci alguém que começou a fazer trading porque achava que era o mesmo que jogar na loteria. Praticamente todas as pessoas que conheci que estavam interessadas em fazer trading e queriam aprender mais sobre isso eram iniciantes, empreendedores ou estudantes de uma instituição de ensino superior. Portanto, é uma falácia dizer que o trading atrai o tipo errado de pessoas. Ele atrai o tipo certo de pessoas. Atrai aqueles que têm uma chance de sucesso na área. Acredito que o trading aproxima o tipo de pessoa que não se deixa enganar pelos esquemas de enriquecimento rápido. Duvido que muitos traders comprem bilhetes de loteria apenas porque as probabilidades são um lixo, e os traders entendem isso muito bem. Porém, algo está errado. Algo está errado quando 90% das pessoas fracassam. Na tabela a seguir, identifiquei alguns padrões de comportamento que, em minha opinião, são prejudiciais para os traders. O comportamento observado com mais frequência é a incapacidade de assumir uma perda. Qual é o motivo para não aceitar uma perda? Eu digo que há uma razão pela qual dizemos a nós mesmos e a outra causa real. O verdadeiro motivo é sempre o mesmo. Ação, motivo consciente, motivo subconsciente. 1. Estou mantendo minhas perdas, estou esperançoso, evitar a dor. 2. Estou mantendo minhas perdas, os índices, o Fibonacci etc. estão dizendo isso, evitar a dor. 3. Estou realizando meus lucros, não se pode ir à falência realizando lucros, evitar a dor. 4. Estou ganhando, por isso estou reduzindo minha aposta, quero ir com calma agora, evitar a dor. 5. Estou perdendo, portanto, estou aumentando minha aposta, estou tentando voltar ao ponto em que estava, livrar-se da dor. 6. Fiz meus pontos de hoje, então vou parar, tenho medo de perder o que ganhei, evitar a dor. 7. Estou operando sem convicção real, estou entediado com medo de perder, evitar a dor do tédio ou da perda. A esperança aparece no topo da lista de motivos. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Nossa mente parece mal equipada para lidar com o gerenciamento de riscos. Ela tem um principal objetivo: proteger-nos contra a dor percebida ou real. Ao manter uma posição aberta que está gerando uma perda, a mente subconsciente diz à mente consciente para manter tal posição. Ele mascara essa mensagem da melhor forma possível, a fim de proteger o ego, que é mais frágil do que a situação de sua conta de trading. Se isso soa muito fantasioso, devido ao uso de palavras como ego e subconsciente, vamos explorar esse mesmo argumento usando uma linguagem diferente. Evitando a dor. Enquanto uma posição perdedora estiver aberta, há esperança de que ela mude e fique positiva. No momento em que você fecha a posição e cristaliza a perda, a dor desta se torna real. Eu aceito que existem muitas maneiras de lidar com uma operação perdedora. Alguns dirão que o próprio ato de fechar uma operação perdedora é o ponto em que você pode parar de sofrer pela perda e se abrir para outras opções de negociação. Pessoalmente, concordo com esse argumento. Quando tenho uma posição perdedora e não acredito mais que ela possa ser revertida, o pior que posso fazer, a mim mesmo e à minha psique, é começar a ter esperança. Não me sinto livre, em relação a meu modo de pensar e minha perspectiva de mercado, conforme uma posição perdedora em aberto está sendo exibida em meu monitor de posição aberta. Ao fechá-la, eu fico novamente à vontade e me abro para receber informações sobre o mercado me sentindo um oportunista. No entanto, meu principal argumento é que o motivo pelo qual esperamos tem pouco a ver com a esperança em si e tudo a ver com o desejo de evitar a dor. Quantas vezes eu vi clientes manterem posições perdedoras por tempo demais?
Eu os via depositar mais dinheiro toda vez que sua posição perdedora recebia uma chamada de margem. Uma chamada de margem é uma garantia financeira que a corretora exige para manter a posição aberta. Eles simplesmente não queriam aceitar a perda. Para aumentar minha confusão, quantas vezes vi a posição ficar boa novamente e os clientes a fecharem assim que ela melhorava? Notei isso com muita frequência. Eles mantinham a posição não porque acreditavam nela, mas porque não suportavam estar errados sobre ela. No momento em que foram amenizados da dor da posição perdedora, eles saíram, de graça. E ficaram tão aliviados por terem evitado a dor de estarem errados que ignoraram completamente o fato de que, agora, o mercado estava, de fato, concordando com eles. Eles não estavam negociando o mercado financeiro. Eles estavam negociando suas emoções, respondendo a seus sentimentos. Quando se sentiram aliviados pelo fato de a posição ter ficado positiva novamente, passaram a associar uma grande dor ao pensamento de ter que reviver essa ansiedade mais uma vez. Como resultado dessa associação, eles fecharam a posição. E se sentiram tranquilizados com a ideia de não ter que passar pelo momento de ansiedade novamente. Se você está obtendo lucros antecipadamente com a desculpa de que não se pode ir à falência realizando lucros, você está reagindo à sua mente, alertando contra sentimentos de dor no futuro. Se você está tendo uma sequência de vitórias e reduz o tamanho da aposta, está basicamente antecipando a dor de perder parte de seu lucro. Você está racionalizando uma maneira de evitar a dor, mesmo que nada doloroso tenha acontecido. Quero reiterar o último parágrafo. Se estiver em dúvida se está operando com uma mentalidade oportunista ou baseada no medo, responda a esta simples pergunta: quando está ganhando, você aumenta ou diminui o tamanho de sua operação? Veja bem, a grande maioria dos traders diminuirá o tamanho da operação quando as coisas estiverem indo bem, porque temem que sua sequência de vitórias acabe. Eles podem até aumentar o tamanho de suas operações durante uma queda, mas será apenas para tentar recuperar o dinheiro que perderam anteriormente. Como Greg de Riba, um trader do SP500 com excelentes habilidades, disse no documentário Florid, 99% dos traders ainda não entendem, quando ganham, começam a apostar menos. Aposte mais! A dor percebida ou a dor real não importa para o subconsciente. Ela será tratada com a mesma resposta e as mesmas emoções. Quando a dor é real, ou seja, ao se manifestar no corpo e na mente por causa de uma operação perdedora, não há limites para os esforços que o ego fará para recuperar o dinheiro. Esse é o principal fator por trás do argumento de quando estiver errado, dobre a aposta. Durante uma sequência de derrotas, dizemos a nós mesmos que estamos muito perto de ganhar novamente, então a conclusão natural deve ser dobrar para recuperar o que foi perdido. O verdadeiro motivo, subconsciente, para dobrar a aposta em uma operação perdedora é tentar se livrar da dor. Agora não estamos tentando evitá-la, estamos lidando com a dor existente e tentando voltar àquele estado de equilíbrio em que não a sentíamos. Haja sem medo. Você aprende muito observando milhões de operações. Se quiser ter uma chance genuína de ganhar dinheiro como trader nos mercados financeiros, acredito, com cada fio de DNA dentro de mim, com cada fibra de meu corpo, que você precisa mudar a maneira como pensa sobre o medo, a dor e a esperança. Como William Blake disse, o que deseja, mas não age, semeia a peste. Tenho trabalhado incansavelmente para ser capaz de agir sem medo e hesitação. A verdadeira medida de seu crescimento como ser humano não é o que você sabe, mas o que você faz com as coisas que sabe. O que quero dizer com isso? Você já viu um padrão gráfico e sentiu o impulso de comprar ou vender a descoberto, mas, então, sem aviso, o pensamento seguinte foi de medo? Foi um pensamento sobre o qual você não tinha controle. Ele simplesmente explodiu em sua mente. Experimentei isso algumas vezes em minha carreira. Quando isso acontece, sei que preciso reiniciar de alguma forma. Talvez eu precise meditar ou dormir. Talvez precise comer algo ou dar uma volta. Sei que algo está me bloqueando e preciso resolver isso.
Minha mente criativa livre me instruiu a fazer algo, mas meu instinto de medo imediatamente me alertou para não seguir em frente, porque eu poderia perder. Não importa se você estava certo em não realizar aquela operação ou se a operação teria feito você perder ou ganhar dinheiro. Essas reflexões surgem depois, racionalizações ou justificativas. Podemos arquivá-las sob evidências anedóticas ou evidências sem mérito. Todos temos um tio que fumou até os 90 anos sem nenhum efeito negativo sobre sua saúde, uma evidência anedótica, mas isso não justifica o argumento de fumar. Se minha mente livre defende uma posição e minha mente temerosa discute as consequências de fracassar nessa operação, logo estou basicamente discutindo comigo mesmo. O termo elegante para esse fenômeno é dissonância cognitiva. Minhas operações precisam fluir de um ponto de liberdade de expressão. As operações conduzidas a partir de uma perspectiva de medo ou ganância não levarão a uma boa tomada de decisão. Meu conselho é: pare de operar e comece a contemplar. O que está acontecendo? Quando sinto a dissonância cognitiva, isso ocorre por um ou ambos os motivos a seguir. 1 ponto Estou sentindo fadiga mental do trading, ou fadiga física, já ouvi o ditado a fadiga nos torna covardes. 2 ponto Minha preparação não foi boa o suficiente. Você já viu um mercado em queda livre e relutou em vender a descoberto por medo de perder? Meu objetivo básico com este livro não é livrá-lo desses medos. O medo sempre fará parte de nossa vida. Meu propósito é fazer você entender por que sente esse medo e como processá-lo, para que possa aceitar a negociação. Aceito que sou um ser humano regido por emoções. Entendo que não posso escapar delas e que nem devo tentar. Em vez disso, quero ajudá-lo a compreender seu medo, porque ele existe e como fazer dele seu aliado. No início do livro, escrevi sobre Philippe Petit, o homem que atravessou a distância entre as Torres Gêmeas por um cabo suspenso no ar. Ele tem medo de aranhas. Sim, parece bobagem, não é? Vale a pena repetir a abordagem dele para lidar com o medo. Ele fez tudo o que esteve ao seu alcance para entender a natureza de seu medo de aranhas. Ele estudou aranhas. Aprendeu tudo o que havia para saber sobre aranhas. Por meio de seu estudo, ele veio a apreciar a natureza de seu medo. Como isso se traduz no mundo do trading? Vamos a um exemplo prático. Estou operando o índice FTSE 100. O tamanho de minha aposta é de cerca de 300 libras esterlinas por ponto para uma posição inicial. Agora preciso encontrar os melhores pontos de entrada e de saída. Mas o que devo fazer se estou com medo? O que devo fazer se estou com medo de realizar minhas negociações porque não tenho certeza do que o mercado é capaz de fazer? Quanto mais você conhecer seu oponente, melhor será capaz de entender o que ele está fazendo. Costumo usar a palavra adversário aqui, mas, na verdade, o mercado é meu aliado. Quero me movimentar no mesmo ritmo que ele. Mas tenho medo de fazer papel de bobo. Então, estudo seus movimentos. Não vejo outros traders fazerem isso, por isso defendo que essa é uma nova maneira de analisar os mercados. Não importa se é uma nova abordagem ou não. O que importa é que eu tenha uma noção do que o mercado é capaz de fazer. O que posso esperar de seu comportamento com relação aos preços? É irregular? É estável? Somos todos especialistas em gráficos após a operação. No entanto, estudar o comportamento dos preços dos dias anteriores me dá um forte indicativo do que posso esperar para o dia de negociação. Você pode ver o mercado que, inicialmente, está subindo, faz um topo duplo e, depois, cai. Como parte de minha busca para operar sem medo, divido o gráfico em componentes menores. Observo que a primeira onda de alta é de 24 pontos. Observo que a retração é de 9 pontos para baixo. Observo uma tentativa de fazer novas máximas, mas a alta é de apenas 6 pontos. Observo uma retração mais profunda de 12 pontos. Observo uma recuperação de 8 pontos, uma retração de 3 pontos e outra recuperação de 11 pontos. As retrações mais baixas estão entre 9 e 12 pontos, com exceção de um movimento de 17 pontos.
Você pode argumentar que isso é ótimo, dito com sarcasmo, se soubesse disso antes do início do pregão. Bem, você sabia. As retrações mais baixas estão entre 7 e 12 pontos, com exceção de um movimento de 14 pontos. Minha abordagem para um estilo de trading destemido é uma combinação de disciplina emocional, aquecimento mental e conhecimento do que o mercado é capaz de fazer. Embora esses 2 dias de negociação sejam diferentes em termos de resultado, seu comportamento não é totalmente distinto. Eu entraria no dia da operação munido do seguinte conhecimento. 1 ponto. Retrações profundas e movimentos definitivos tendem a ficar em torno de 10 pontos. 2 ponto. Pequenas retrações contra uma tendência forte ficam em torno de 3 a 7 pontos. Sabendo disso e entendendo os padrões básicos de preços, posso desenvolver uma estratégia de entrada com o objetivo de arriscar o mínimo possível. Por exemplo, no gráfico anterior, após o mercado ter subido para um movimento de mais 11, eu aguardo para comprar em uma retração. Sei que a maioria das retrações está em torno de 7 a 12 pontos, sendo que as 3 últimas foram de 8, 7 e 10 pontos. Agora estou querendo comprar. Digamos que eu compre no ponto em que o mercado tenha se retraído 7 pontos, posso estar com medo de que ele se movimente contra mim. Meu conhecimento do passado imediato sugere que é improvável que o mercado se movimente mais de 12 pontos em uma retração. Portanto, coloco o meu stop loss a uma distância apropriada, com base no comportamento anterior. A disciplina de esperar pelo momento certo de entrar, mais o conhecimento do comportamento dos preços anteriores, é o que o diferenciará da maioria dos traders. É improvável que eles tenham realizado o mesmo nível de preparação. Ao se organizar, e admito que falo por mim agora, você trabalha nas questões que sua mente temerosa pode lançar sobre você. Sua mente temerosa pode dizer: e se eu perder? Se isso acontecer, a resposta é que, caso o mercado se movimente além dos 12 pontos, sua posição provavelmente está errada e seu stop loss cuidará de sua saída. Quando ajudo traders em dificuldades por meio do meu canal do Telegram, a primeira coisa que pergunto é se eles costumam anotar suas operações. Não me refiro a escrever a entrada de determinada operação em um pedaço de papel. O que quero dizer é, eles traçam suas entradas em um gráfico assim que o dia termina? Incluí alguns exemplos de minhas anotações para servir como um guia de referência visual. Eu as uso para me aquecer pela manhã antes do dia de negociação. Selecionei arquivos aleatórios de meus antigos dias de negociação e reviverei esses momentos, tanto os terríveis, para me motivar sobre como não operar hoje, quanto os bons, para servir de inspiração. Ao observar meu comportamento anterior, sou capaz de reforçar meus pontos fortes e, ao mesmo tempo, estar atento aos meus pontos fracos. Reparei as consequências desastrosas de minhas decisões precipitadas e meus impulsos. Percebi operações em que não mantive os lucros. Basicamente, vou me atormentar olhando para as operações ruins porque sei que isso funcionará como um catalisador positivo. Aliás, não sou o único que trabalha dessa forma. Li que Michael Jordan e Cristiano Ronaldo se beneficiam de comentários negativos sobre eles e sobre seu desempenho. Eles levam isso em consideração, pois funciona como combustível para impulsioná-los a realizações maiores. Infelizmente, ninguém escreve sobre Tom Olgaard e suas operações de trading, então recrio a situação, colocando-me diante de minhas operações ruins do passado. Você não está sozinho. Os padrões desastrosos e impulsivos que vi com mais frequência no pregão se enquadravam em 2 categorias. 1 ponto. Os clientes executaram uma posição comprada em mercados que consideravam baratos. Na maioria das vezes, eles compravam tendências de baixa estabelecidas. 2 pontos. Os clientes executaram uma posição vendida em mercados que, segundo eles, haviam subido demais. Para eles, parecia que o mercado não poderia subir mais. Se você acha que estou inventando isso, eu não o culpo. Os traders não podem ter esse tipo de comportamento em uma era com tanta informação disponível como a que vivemos atualmente? Para provar meu argumento, acessei o relatório do IG Clean Sentiment Meeting, IGCS, de 26 de outubro de 2021.
A IG Markets é uma corretora que existe há algum tempo. Sua base de clientes é global e, como tal, seu relatório de opinião representa as posições de negociação de um grande segmento da comunidade de traders de varejo. Antes de mostrar o relatório de sentimento para índices de ações, gostaria de lhe dizer que, enquanto escrevo isso, no dia do relatório, os índices de ações em todo o mundo atingiram novas máximas históricas. O índice FTSE100 do Reino Unido foi negociado em níveis não vistos há anos. Nos Estados Unidos, o índice Dow negociou em níveis nunca antes vistos. Então você poderia imaginar que, se minhas observações fossem imprecisas, a tendência descrita no relatório de sentimento exigiria que as pessoas estivessem otimistas em relação ao mercado. Você estaria errado. Lamentavelmente, eu estava certo sobre o comportamento dos traders. Um total de 71,39% de todas as posições do índice Dow eram posições vendidas, em um dia em que o Dow atingiu novas máximas históricas. As coisas não estavam muito melhores no índice DAX ou no índice FTSE. É por isso que 90% dos traders perdem. Não enxergamos o mercado como ele é. Nós o enxergamos como nós somos. Um gráfico é tão esclarecedor quanto nossa capacidade de manter afastadas as ideias preconcebidas sobre a direção que o mercado segue. Não estamos perdendo dinheiro ao longo do tempo porque não sabemos o suficiente sobre análise técnica ou sobre os mercados como um todo. Perdemos dinheiro porque nos recusamos a aceitar o que está bem à nossa frente. Minha premissa básica é que as pessoas 1. Pensam da maneira errada antes de entrar em um mercado. 2. Pensam da maneira errada quando estão operando no mercado. Isso me lembra o falecido Mark Douglas, uma luz extraordinária no setor de trading e uma inspiração para milhares de pessoas, quando ele disse que bons traders pensam diferente de todos os outros no início de seu livro Trading in the Zone. Elaborei uma frase minha. Para mim, as pessoas têm medo quando deveriam ter esperança e têm esperança quando deveriam ter medo. Gostaria de ilustrar isso com um exemplo. Imagine que você tenha comprado o índice DAX alemão a 15.510 pontos e que, agora, o mercado está sendo negociado a 15.525 pontos. Em vez de pensar que o mercado pode estar em uma alta, e que pode continuar subindo, você começa a temer que o lucro que você já conseguiu seja retirado de você. Daí meu ditado: você deveria ter esperança em uma situação como essa, mas, ao invés disso, sente medo. Você tem medo de que o lucro seja retirado de você. Você não está pensando em quanto de lucro essa posição pode acabar lhe rendendo. Seu foco está no medo, e não na oportunidade. O oposto é verdadeiro conforme você está em uma posição perdedora. Agora você espera que o mercado dê uma guinada. Seu único objetivo é se livrar da dor e, em vez de ter medo de perder ainda mais, você espera alcançar uma posição em que perderá menos. Cada ponto a seu favor é comemorado. Cada ponto contra você é ignorado. Se você quer operar bem, precisa inverter esse jogo. Você precisa ensinar o cérebro a ter esperança, em relação aos lucros, quando ele está com medo de perder os lucros. Precisa ensiná-lo a ter medo das perdas, quando ele está esperançoso de a posição se tornar positiva. Isso deve começar pela atenção a seu comportamento. Talvez uma conversa que tive com um aluno possa esclarecer melhor o que estou tentando explicar. Conversa com um aluno. Na conversa a seguir, meu aluno e eu estamos discutindo uma posição comprada que tem em dólar esterlino. Aluno: parece jogo de azar. Tom: por favor, explique melhor. Aluno: tenho 40 pips de lucro, mas você não vai me deixar ficar com o lucro. Tom: não vou impedi-lo de obter esse lucro, mas, se quer minha opinião, acho que deve deixar a posição correr. Considere os seguintes cenários, e depois, pergunte a si mesmo como se sentiria em cada caso. 1. Executa a posição e é parado por nada. 2. Executa a posição e ela sobe mais ainda. 3. Fecha a posição e ela sobe mais ainda. 4. Fecha a posição e ela se inverte. Aluno:
acho melhor fechar a posição e garantir os lucros, em vez de arriscar e deixar que o mercado tire os lucros de mim. Tom, como você se sentiria se o mercado subisse mais ainda, a seu favor? Aluno, eu ficaria desapontado, mas sempre teria a opção de entrar novamente. Tom, se você entrasse de volta, teria que pagar uma nova taxa administrativa, ou pelo menos o spread, e teria perdido o movimento explosivo do mercado. A única maneira de lucrar com o movimento explosivo é se você já está dentro. Aluno, sim, mas pelo menos eu estaria jogando para manter o impulso. Tom, isso é verdade, mas você já está em uma posição em que o impulso está do seu lado. Aluno, só não quero que meus lucros desapareçam. Aí está, em poucas palavras. As pessoas ficam esperançosas quando estão perdendo dinheiro. Elas sentem medo quando estão ganhando. Acredito que 90% dos traders pensam assim. É o motivo pelo qual, em um estudo com 25 mil traders, eles ganharam com mais frequência do que perderam, porém perderam 66% mais em suas perdas médias do que ganharam em seus ganhos médios. À medida que o trader se depara com uma posição perdedora, ele espera que ela se reverta. A palavra-chave aqui é esperança. Quando ele se depara com uma posição vencedora, teme que o lucro desapareça. A palavra de ordem nesse cenário é medo. Meu aluno foi ingênuo ao pensar que poderia entrar novamente no mercado sem pegar um preço pior do que aquele do momento da saída de sua posição vencedora. Por isso, o trader mantém a posição até o ponto em que a dor finalmente se torna excessiva, então a fecha. Infelizmente, esse limiar tende a estar mais adiante na estrada do que o limiar da esperança. É nisso que você precisa focar. É nisso que você precisa trabalhar todos os dias para mudar seu padrão de comportamento. Não vou dizer que será fácil ou difícil. É simples assim. Não há sentido em ir adiante na especulação se você não consegue fazer o que deve ser feito, mesmo que seja desconfortável. Você deve estar ciente de que, no trading, não estamos tão preparados para seguir o caminho da oportunidade, tendemos a ir atrás do caminho da esperança em direção à miséria com muito mais entusiasmo. Essa é a forma como somos constituídos. Você deve estar ciente disso e ter um plano para combater um comportamento que é natural. No entanto, devo adverti-lo. A mente é como um músculo. Essa não é a única solução nem uma solução rápida, assim como fazer 100 flexões uma vez não fará com que você fique igual ao Capitão América pelo resto da vida. A atrofia não é algo que acontece apenas com os músculos do corpo. Ela também afeta a mente. É por meio da repetição que você fortalece a mente. No final deste livro, apresento meu sistema de treinamento, embora, na verdade, eu já esteja descrevendo passo a passo à medida que avançamos. O comportamento não tão normal. O que é um comportamento não tão normal? Em primeiro lugar, estou bastante ciente das deficiências da maioria das pessoas que operam: ter prejuízo, fechar posições lucrativas antes do tempo, overtrading, negociar por empolgação e como entretenimento. Mas isso já é conhecido pela maioria das pessoas, se não por todas, portanto o comportamento não tão normal vai um pouco além disso. É muito raro nos perguntarmos por que fazemos o que fazemos. Por que negocio quando faço? Por que realizo lucros quando faço? Acredito que seja o momento de citar as palavras de um trader relativamente desconhecido, porém muito respeitado por seus colegas. Ele era um trader de mercado na Chicago Board of Trade, CBOT, e seu nome era Charlie DiFrancesca, também conhecido como Charlie D. Meu herói. Charlie DiFrancesca chegou ao pregão da CBOT com um sonho e uma pequena quantia na conta. Ele tinha experiência em futebol universitário de competição, estilo futebol americano, mas, fora isso, não havia nada sobre esse cara que indicasse que ele se tornaria o maior trader de mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos em Chicago. Ele teve um começo difícil. Quase não operou nos primeiros 6 meses no pregão. Ele ficou lá apenas observando. Até que, uma tarde, ele teve um clique e operou durante 2 horas com muito entusiasmo, o que lhe rendeu $5.000.
A partir de então, Charlie D. não parou mais. Ele se tornou uma lenda no pregão até sua morte prematura. Na biografia de William D. Fallon sobre Charlie D., o grande trader, ele diz: o momento em que você sabe que se tornou um bom trader é aquele primeiro dia em que conseguiu ganhar mantendo e aumentando uma posição vencedora. Muitas pessoas aqui, no pregão, operam nos mercados há bastante tempo, porém nunca aumentaram uma posição vencedora. Aumentar as posições vencedoras é uma característica fundamental do trader bem-sucedido. Reforça o comportamento certo. Serve de antídoto contra a tentação de querer obter lucro. Treinei minha mente para perguntar o seguinte: quando estou em uma posição vencedora, como posso aumentar minha posição, em vez de insistir na ideia de realizar os lucros? Charlie D. continua falando sobre o próprio mentor, Everett Clip, que o ensinou sobre como operar da maneira correta. Infelizmente, é da natureza humana querer encerrar as posições vencedoras. Digamos que eu esteja comprado em 6 e o mercado faça uma oferta para 7, a mente imediatamente pensa em me tirar de lá com lucro. Essa é a natureza humana. Também é da natureza humana lidar com as perdas. Estou preso. Não vou fechar a posição. Vou esperar. Adicionando a epifania. Em 2007, conheci uma pessoa que mudaria radicalmente minha forma de operar nos mercados. Tudo aconteceu por acaso. Eu havia voltado de um intervalo de almoço, e um colega meu estava voltando de uma reunião com uma empresa educacional. Essa empresa tinha cursos sobre análise técnica e estava apresentando seus produtos para meu colega, que por acaso era o chefe de marketing. Você precisa saber que esse meu colega era o cara mais detestável da East End de Londres. Ele era impetuoso, detestável, eu sei, disse isso 2 vezes, e arrogante, e ninguém podia lhe dizer nada que ele já não soubesse. No entanto, de alguma forma, essa empresa educacional chamou sua atenção. Ele falou com entusiasmo sobre um senhor chamado Dr. David Paul, que o orientou em algo que envolvia análise técnica básica. Ele me mostrou essa análise, e era mesmo básica. No entanto, havia algo no material do curso, do qual recebi uma cópia, que me dizia que eu precisava conversar com esse senhor. No fim, o Dr. David Paul tinha um curso de trading de 2 dias em Joanesburgo. Então, alguns dias depois, reservei um voo para mim. Foi uma das únicas vezes em que participei de um treinamento formal sobre análise técnica. Já mencionei esse curso antes, mas vou descrevê-lo um pouco mais agora. Há algo incrivelmente humilde no Dr. David Paul, apesar de todas as suas conquistas. Ele é PhD em engenharia mecânica e usou suas extraordinárias habilidades para inventar uma broca para mineiros na África do Sul. E não era uma broca comum. Era do tipo que suga o gás do solo à medida que perfura e, assim, salva vidas ao praticamente eliminar a ocorrência de explosões. David Paul passou muito tempo investindo e fazendo trading. Ele se tornou um homem rico. No segundo dia do curso, ele disse algo que mudaria minha perspectiva sobre o trading. Ele disse algo mais ou menos assim: quando você está em uma posição vencedora, em vez de pensar em que momento sair, por que não pensa em que ponto aumentar a posição? Ele basicamente me disse para inverter tudo. A maioria dos traders com lucro começa a pensar em que momento ele pode obter metade do lucro. Em seguida, começam a pensar em que momento podem obter a outra metade do lucro. David argumentou que isso era o que 90% dos traders faziam. Ele não usou exatamente essas palavras, mas argumentou que, se você quer ganhar dinheiro fazendo trading, precisa fazer o que a maioria acha difícil. A primeira vez em que tentar, você pode se frustrar. Isso é esperado, mas, na próxima vez, pode ser um pouco mais fácil e, na outra, um pouco mais fácil ainda. Faça o que é difícil. David estava basicamente dizendo que, quando você está em uma posição vencedora, deve pressioná-la. Seu argumento era sobre algo que ele mesmo observou conforme o mercado começou a apresentar uma tendência de verdade. Tentei interpretar as palavras dele de maneira diferente. Quando você sabe o que quer mais do que teme aquilo, conseguirá atingi-lo. Você quer obter lucros em suas operações.
Você provavelmente tem um bom instinto sobre o trading e já percebeu que é seu modo de pensar que lhe causa problemas, e não seu conhecimento sobre os mercados financeiros. Se 90% dos traders estão empenhados em obter metade dos lucros e deixar a outra metade correr, talvez a coisa certa a se fazer seja dobrar a posição, ou talvez aumentá-la um pouco de maneira conservadora, quando todos os outros estiverem obtendo metade dos lucros. Pelo menos foi isso que eu li nas entrelinhas, enquanto estava sentado na sala de conferências de um hotel em Joanesburgo. Quando o workshop acabou, atravessei a rua e me tranquei em meu quarto de hotel. Fiquei sentado, esperando. O índice Dow estava em tendência. Esperei por uma retração. Depois esperei que uma barra de 5 minutos fechasse acima da máxima da barra de 5 minutos anterior. Por consequência, eu comprei. 10 minutos depois, aumentei minha primeira posição. 20 minutos depois, fechei em um topo duplo. Foi o momento de negociação mais satisfatório de minha vida. Um mundo totalmente novo se abriu para mim. Dependendo de seu nível de experiência, você pode ou não ser capaz de responder a esta pergunta: por que é mais fácil aumentar uma posição perdedora do que uma posição vencedora? Eu mesmo já me fiz esse questionamento diversas vezes. Você decide que quer comprar o índice DAX a 12.325 pontos. Então o mercado cai para 12.315 pontos, e você fica tentado a aumentar sua posição. Por quê? Porque é mais fácil aumentar uma posição perdedora do que uma posição vencedora. Para início de conversa, você adoraria ter comprado a 12.315 em vez de 12.325 pontos porque, assim, teria obtido um preço de entrada melhor. Portanto, comprar novamente a 12.315 faz sentido do ponto de vista econômico. Essa é uma lógica simples e clara. Existe uma chance de que você tenha um stop loss em mente e uma chance de que tenha uma meta em mente. Nesta ocasião, você tem a oportunidade de ter o mesmo stop loss de antes, porém com 10 pontos a menos de risco e mais potencial de lucro. Você também fez um preço médio melhor, de modo que o mercado precisa mover menos pontos a seu favor antes que você atinja o break-even. Simples e lógico, algo que nossa mente adora. No entanto, você também terá aumentado a exposição de sua posição, e o mercado lhe disse que você está errado, pelo menos neste momento. Foi fácil fazer a coisa errada porque atribuímos um valor ao mercado. Quando o mercado oferece uma oportunidade de aumentar o valor de nossa operação, isso nos atrai. Então por que é difícil aumentar uma posição vencedora? Se comprei a 12.325 pontos e o mercado está se movimentando a meu favor, eu fico aliviado. Agora experimentarei emoções. Como a ganância, quero ganhar mais. E o medo, quero proteger o que já ganhei. Quando o mercado atingir 12.345 pontos, você pensará que, se comprar mais agora, terá aumentado seu preço médio para 12.335. Isso significa que o mercado só terá que mover 10 pontos contra você para que sua posição fique no break-even, e não no lucro. A principal questão aqui é: no que sua mente está pensando? Quando aumentamos uma posição perdedora, decidimos insistir no potencial de lucros maiores. Decidimos não insistir no fato de que o mercado está nos dizendo que estamos errados e no fato de que acabamos de dobrar nosso risco. Quando aumentamos uma posição vencedora, decidimos insistir no fato de que o mercado pode tirar nossos lucros, porque agora diminuímos nosso preço médio. Decidimos não insistir no fato de que o mercado está corroborando conosco. Simplificando, o mercado discorda de nós, porém acreditamos que ele está errado e aumentamos uma posição perdedora, ou o mercado concorda conosco ao apresentar lucro, porém duvidamos que ele esteja certo, então não aumentamos nossa posição vencedora. Não faz muito sentido, não é mesmo? Entretanto, é isso que a maioria dos traders faz o tempo todo. Aumentar uma posição vencedora pode ser desconfortável. Ninguém está dizendo para você dobrar o tamanho de sua operação na primeira vez em que for aumentar uma posição vencedora. Você pode aumentar só um pouco, adicionando estratégias.
Existem duas maneiras de aumentar suas posições vencedoras. Você pode usar o princípio do mesmo tamanho, adiciona o mesmo tamanho. Digamos que você compre 10 lotes para começar e, depois, adicione mais 10 lotes a um preço mais alto, e assim por diante. Essa é uma maneira arriscada de operar. Em vez disso, você pode usar um segundo princípio, ao qual sua primeira posição é a maior posição e as posições subsequentes são menores. Portanto, a primeira posição pode ser de 10 lotes, mas as posições subsequentes serão de 5 lotes. Quando opero, quase sempre uso o princípio do mesmo tamanho, porém recomendo que você use o segundo princípio até que se sinta confortável em aumentar suas posições vencedoras. Construindo novos caminhos. O objetivo de aumentar as posições vencedoras é basicamente uma tentativa de combater seu comportamento humano normal. No início, não se trata de ampliar a lucratividade. Isso virá mais tarde. O objetivo é impedi-lo de obter apenas metade dos lucros. Ao aumentar uma posição vencedora, pensando como posso ganhar mais quando estou certo, em vez de pensar onde devo obter mais lucro, você está construindo uma nova maneira de raciocinar sobre o trading. Você se lembra do que Mark Douglas disse nas primeiras linhas de trading em The Zone? No trading, os vencedores consistentes pensam de maneira diferente de todos os outros. Quando você começa a pensar, onde posso aumentar minhas posições vencedoras, está começando a pensar de maneira diferente. A partir daí, é uma questão de hábito. Você construiu um novo caminho neurológico em sua mente, ou pelo menos deu importantes passos na direção certa. Controlando o risco. Como você controla o risco quando aumenta as posições vencedoras? Essa é uma pergunta que me fazem com frequência. A resposta é a mesma, esteja você aumentando uma posição vencedora ou perdedora, coloque um stop loss. Algumas pessoas dirão, mas se eu for interrompido em um acréscimo a uma posição vencedora, também terei perdido os lucros da posição original. Sim, isso é verdade, mas não é melhor ser impedido de sair de uma posição na qual você tem algum lucro para amortecer a perda, no lugar de ter aumentado uma posição perdedora, na qual você consegue sentir a perda com força total? Quando você acrescenta algo a uma posição vencedora, pelo menos o mercado está concordando com você. Acabei de comprar o Dow a 26.629 pontos. Meu stop loss é em 26.590. O Dow já se recuperou de uma base de 26.569, então posso estar um pouco atrasado, mas isso não me incomoda. Muitos bons negócios foram perdidos porque as pessoas chegaram tarde demais. Contanto que eu tenho um stop loss em vigor, não tenho problema em entrar em um movimento de impulso, mesmo quando ele já está em movimento há algum tempo. O Dow alcança os 26.649 pontos e eu compro mais uma vez. Estou aumentando minha posição vencedora. Agora, meu stop loss na primeira posição que comprei foi movido, para refletir o fato de que assumi mais riscos. Meu primeiro stop loss está em 26.629 pontos. O stop loss de minha segunda posição também está em 26.629. Nesse ponto, duas coisas podem acontecer. Idealmente, o mercado continuará subindo, e cada ponto movido estará me rendendo o dobro do que se eu tivesse apenas uma posição. A alternativa menos atraente é que o mercado se movimente contra mim e eu seja impedido de sair da primeira posição no break-even, perdendo 20 pontos na segunda posição. Não existe mágica. É uma filosofia que nasceu de um desejo de não ter um comportamento normal. O normal é fechar metade de sua posição e deixar a outra metade correr. Por que você faria isso? Por que o mercado concordaria com você se você só entra com metade da aposta? Isso é o que 90% dos traders estão fazendo, mas eu não quero fazer o que 90% deles estão fazendo, por mais lógico que pareça. O tempo provou que eles estão errados, e eu quero estar certo. Esse é um ponto muito importante que estou tentando lhe transmitir. Não sei o que acontecerá ao longo de uma operação. Tudo pode acontecer. No entanto, sei o que acontecerá, estatisticamente falando, ao longo de 100 operações.
Ao longo de uma operação, você pode ganhar ou perder. Ao longo de um lançamento de moedas, você pode obter cara ou coroa, e pode obter 5 coroas seguidas, mas, ainda assim, acabará, estatisticamente falando, com um resultado de 50-50 quando lançar a moeda 100 vezes. O mesmo se aplica aos negócios. Você pode estar em uma fase boa e ter apenas operações vencedoras em sua tela, mas, com o tempo, isso se equilibrará. Portanto, é de vital importância que você não pense muito no resultado de uma operação, mas, sim, no resultado de 100 operações. O produto de uma operação é aleatório. O resultado de 100 operações é previsível. É por esse motivo que nosso comportamento precisa ser o mesmo em cada operação que executamos, gostemos ou não. Ao aplicar o mesmo comportamento correto a todas as operações, é praticamente garantido que obteremos lucro. E qual é o comportamento correto? Bem, por que não observar o que todos estão fazendo e, depois, fazer o oposto? A premissa básica é que a maioria das pessoas que fazem trading acaba perdendo dinheiro. Esse é nosso ponto de partida. Em seguida, observamos o que essas pessoas fazem. Tenho feito isso há 10 anos. Eis o que observei. 1. Elas não aumentam as posições vencedoras. Elas não aumentam as posições vencedoras. Portanto, para ser bem-sucedido, aumente as posições vencedoras, quer seja um pouco ou dobrando. Comece devagar, aumente um pouco. 2. Elas não usam um stop loss. Elas não gostam de usar um stop loss, porque isso cristaliza a dor da perda. Enquanto a posição estiver aberta, há esperança. Desse modo, para ser lucrativo ao longo do tempo, use um stop loss. Use um stop loss em sua primeira posição e nas posições subsequentes. 3. Elas aumentam as posições perdedoras. Todos adoramos uma promoção de supermercado, não é mesmo? De qualquer forma, continue a comprar as promoções do supermercado, mas não faça isso nos mercados financeiros, comprando mais apenas porque agora é possível comprar a um preço mais baixo do que na primeira compra. Embora você possa ter sorte de vez em quando, essa é uma das principais características dos traders perdedores. Lembre-se de que estamos focados em estabelecer o comportamento que garantirá sua lucratividade ao longo do tempo. 4. Elas realizam metade dos lucros. Será difícil argumentar sobre essa questão, então tenha paciência comigo. Conheço muitos traders, até mesmo pessoas que operam há décadas, mais até do que eu, que defendem a realização de metade dos lucros. O pensamento delas segue este caminho. Vou arriscar 20 pontos. Vou pegar metade dos lucros em 20 pontos e mover o stop loss na outra metade para o break-even. Vou levar a outra metade dos lucros em 40 pontos. Parece bastante convincente. Você fecha metade da posição e, assim, se o mercado mudar, pelo menos você terá feito 20 pontos com metade da posição. Consigo entender esse raciocínio. O problema com essa estratégia é que ela nunca lhe proporciona as operações vencedoras de que você precisa para se sustentar nesse setor. Você nunca estará acompanhando os grandes movimentos do mercado porque sempre se limitou a fazer apenas isso. Tenho 2 argumentos importantes contra a realização de metade dos lucros. 1. O mercado concorda com você. Deixe-o correr. 2. Como não acredito no argumento de risco e recompensa, dado que nenhum ser humano consegue saber de antemão qual será sua recompensa sem se limitar, não acredito que obter metade dos lucros seja a maneira correta de operar. Risco de recompensa. Acabei de dizer que não acredito no argumento de risco e recompensa? Sim, isso mesmo. Eu acredito. Acredito em definir meu risco, e não em definir minha recompensa. Quando estou prestes a executar uma operação, há apenas uma variável sobre a qual tenho considerável controle. Quanto dinheiro pontos pips arriscarei nessa operação? Qualquer outra coisa é pura adivinhação. Quanto ganharei dependerá do mercado, não de mim, a menos que eu estabeleça um limite para meus lucros.
Um antigo trader muito sábio me disse uma vez que os traders perdedores passam o tempo pensando em quanto ganharão, enquanto os vencedores passam o tempo pensando em quanto perderão. A única variável sobre a qual tenho controle, como o trader que aponta e clica, ao contrário de alguém que usa um algoritmo, é quanto posso perder em uma operação. Ao observar centenas de milhões de operações ao longo de uma década, executadas por um exército de traders bem-intencionados que estão fazendo o possível para obter lucro, cheguei à conclusão de que estabelecer um limite para seus lucros não é o caminho certo. Se eu comprar o índice FTSE a 100 a 7.240 pontos com um stop loss em 7.235 e uma meta de lucro em 7.250, tenho certeza de que ficarei feliz se o FTSE aumentar para 7.250 e reverter para baixo novamente. No entanto, como me sentirei se o FTSE subir para 7.260, 7.270 pontos ou mais? É claro que há exceções a essa regra. Talvez eu realmente queira sair em 7.250 pontos porque sinto que há uma resistência maior nesse ponto. Pode até ser um ponto em que eu queira vender a descoberto. Também posso colocar uma ordem de lucro em 7.250 pontos, pois talvez eu não consiga acompanhar o mercado tão de perto nessa operação em específico. No entanto, geralmente não trabalho com metas porque uma destas limitará meu lucro, principalmente nos dias em que o mercado está em alta. Com isso em mente, eu gostaria de apresentar um exemplo de uma decisão que tomei e como ela acabou me custando caro. O que não fazer? O gap do DAX aumentou. Com base nas estatísticas, sei que 48% de todos os gaps são preenchidos no mesmo dia em que ocorrem. Considerando que 90% das máximas e mínimas diárias acontecem na primeira hora e meia do pregão, senti-me razoavelmente bem ao operar a descoberto no DAX na barra mínima, indicada pela seta. O stop loss estava próximo da máxima do dia. O risco era de 35 pontos do DAX. Em vez de continuar em baixa, o índice DAX se consolida, sobe e acaba removendo meu stop loss. Agora estou em 35 pontos. O padrão anterior sugere preços mais altos no horizonte. Parece um duplo topo de venda, mas, em um dia de gap up, as chances de que o mercado vai continuar são maiores do que de que vai reverter. Lembre-se do ditado: nos mercados em alta, a resistência geralmente é quebrada e, nos de baixa, o suporte raramente se mantém. Você pode substituir mercados em alta por tendências de alta e mercados em baixa por tendências de baixa. Executo uma posição comprada no fechamento da barra, conforme ela fecha acima do meu stop loss. Na verdade, é um indicador SAR, Stop and Reverse. Sou impedido de sair de minha posição vendida e, como resultado, estou comprando. O mercado se movimenta para uma consolidação e, por fim, sobe. Aumento minha posição comprada, como mostrado na figura 17. Até agora, tudo parece bem. Então eu cometo um erro. Nesse ponto, consigo fechar a posição com um lucro que excede a perda que tive anteriormente. Você consegue enxergar o que estou fazendo de errado agora? Não estou operando o gráfico. Estou operando minha conta, meu estado de espírito. Estou tentando me livrar da dor de minha operação anterior. Para minha decepção, admito que fechei minha posição comprada só para poder compensar a perda anterior. Eu me convenço a sair da posição em vez de apenas mover meu stop loss para cima. Só quando reviso meu dia de negociação é que eu realmente percebo o que fiz. Por enquanto, o mercado não está em total desacordo comigo. Nas 2 horas seguintes, ele opera lateralizado. Quanto mais tempo o mercado passa de um mercado de tendência para um mercado lateral, menos a tendência anterior importa. Pelo menos é o que digo a mim mesmo. Assim, com a abertura dos mercados dos Estados Unidos, o índice DAX sobe e eu não estou acompanhando. Talvez você ainda não tenha percebido que estou tentando apontar aqui de maneira sutil. Eu não pertenço ao time dos traders que acreditam que você não pode ir à falência obtendo lucro. Acredito que você possa, sim,
ir à falência obtendo lucro, se isso significar que você nunca terá dias de lucros consideráveis porque não consegue deixá-los correr. Simples assim. A figura 19 mostra o que aconteceu após minha saída. Embora eu não insista em fazer operações perfeitas, eu as reviso religiosamente, a fim de detectar falhas infiltradas no funcionamento interno de minha mentalidade de negociação. Estou mantendo minha disciplina? Estou aumentando meus ganhos? Estou sendo impulsivo? Você pode olhar para os gráficos e pensar que me saí bem. Já eu olho para os gráficos e me pergunto por que saí da posição. A dor de ter perdido a alta do final do dia foi maior do que o prazer de recuperar o que eu havia perdido no início do dia. Aumentando as posições vencedoras. Acrescentar algo às posições vencedoras é um hábito que tenho. Os traders novos experientes que me seguem no YouTube e no Telegram querem saber como eu faço isso. Uma maneira simples de fazer isso é analisar as operações que realizei nos dias anteriores e definir uma série de pontos nos quais quero aumentar a posição. Por exemplo, você pode examinar a operação Forex Euro-Dólar e concluir que quer aumentar sua posição a cada intervalo de 10 pips. Segui minha abordagem de uma maneira diferente. Acredito que a melhor forma de ilustrar isso é por meio de uma explicação teórica. Quero negociar o índice FTSE 100 e estou buscando uma abordagem para aumentar minhas posições vencedoras. Como faço isso? Passo 1. Estabeleço qual é a volatilidade histórica desse índice. Utilizo uma medida chamada Average True Hand, ATR. Ao utilizá-la, diferencio cuidadosamente entre os períodos em que não quero negociar o produto e aqueles em que quero negociar. Por exemplo, a volatilidade do índice FTSE em um gráfico de 5 minutos durante a noite pode ser de cerca de 4 pontos, enquanto a volatilidade em um gráfico de 5 minutos na abertura do pregão, às 8 horas GMT, é de cerca de 14 pontos. É uma diferença significativa. Para fins de argumentação, digamos que estabeleci que a volatilidade é igual a 10 pips, 10 pontos quando faço day trade do índice FTSE no período em que prefiro operar. Chamamos esse valor de N. N igual a 10. Meu stop loss é de 2 multiplicação N. Passo 2. Estabeleço quanto quero arriscar em uma operação. Essa é uma função percentual do valor de sua conta. Digamos que você tenha 10.000 libras esterlinas em sua conta de negociação e decida arriscar 2% dela. Portanto, 2% de 10.000 libras esterlinas igual 200 libras esterlinas. Passo 3. Agora estabeleço minha unidade padrão de negociação, que é basicamente o tamanho de minha operação. Se N igual a 10. Risco igual 2N. Risco monetário igual 200 libras esterlinas. Então minha unidade padrão de negociação será Libra 220 igual 10 libras esterlinas. Passo 4. Assim posso dizer que quero aumentar minha posição a cada 1/2 N. Acredito que é nesse ponto que a pesquisa individual deve entrar em ação. No entanto, para fins de argumentação, vou lhe dar um exemplo com base nos números acima. Exemplo. Compro o índice FTSE a 7.500 pontos. Meu stop loss está posicionado em 20 pontos. Meu risco é de 10 libras esterlinas por ponto. Meu acréscimo está a cada 1/2 N. Isso significa que aumento a cada acréscimo de 5 pontos. O índice FTSE passa a ser negociado a 7.505 pontos. Compro mais uma unidade, o que significa que estou comprando 10 libras esterlinas por ponto a 7.505 pontos. Tenho duas posições em aberto. Uma comprada a 7.500 pontos com stop loss em 7.480. Outra comprada a 7.505 pontos com stop loss em 7.485. Rapidamente, você consegue perceber que, se eu não mover meu stop loss para cima na primeira posição, isso causará uma perda maior do que a prevista. Antes de entrar na segunda posição,
já planejei aumentar meu stop loss em 1/2 N. Aumentarei em 5 pontos o stop loss na primeira posição. Isso significa que os stop loss da primeira e da segunda posições são idênticos. Meu risco total agora é de 35 pontos. Como espero que você consiga enxergar, esse tipo de operação pode materializar uma perda maior do que a desejada. É por esse motivo que eu recomendo que você considere variações desse método, como acrescentar um tamanho de aposta menor na segunda, terceira e quarta posições. Você pode perguntar: por que aumentar? Porque, ao aumentar, estou combatendo ativamente a inclinação do cérebro em reduzir o risco. O cérebro quer lucrar. Estou fazendo o oposto. Estou aumentando minha posição. Exemplo da vida real. Índice Dow Jones em um dia de tendência. Minha definição de um dia de tendência é um em que o mercado abre na máxima ou na mínima do dia e fecha na mínima ou na máxima do dia. O problema com os dias de tendência é que você não saberá que foi um dia de tendência até que este termine. Portanto, você deve fazer uma suposição, com base no que vê no gráfico, se é ou não um dia de tendência. Pesquisei o comportamento do Price Action do índice Dow Jones ao longo de 18 anos. Identifiquei alguns padrões de primeira hora, que acredito serem precursores de dias de tendência. Um desses padrões é um gap de baixa após um dia de gap de alta, onde o gap de baixa não é preenchido na primeira hora. Uma quinta-feira positiva. A operação que quero mostrar aconteceu na sexta-feira. A sexta-feira é conhecida por produzir tendências duradouras, muitas vezes levando a dias de tendência, especialmente as sextas-feiras do início ou do final do mês. A linha superior da tabela mostra minha exposição geral. Afirma que estou vendido em 3.000 em Wall Street. Minha entrada média é de 25.419,6. O preço atual é de 25.135,9. Os 3.000 significam que estou vendido a 3.000 coroas dinamarquesas por ponto, o que equivale a cerca de $500 por movimento de ponto no Dow. Então, para cada ponto de queda do índice Dow, ganho 3.000 coroas e vice-versa. Para cada ponto de alta, perco 3.000 coroas. No momento da captura de tela, eu estava com um lucro de 851.000 coroas. Abaixo de minha exposição total, você pode ver cada uma de minhas entradas, que somam 3.000. Se observar, verá os números 1, 2 e 3. Esses são os pontos em que aumentei minha posição. No ponto 1 do gráfico, começo a vender a descoberto. Aumento minha posição vendida em 5 entradas. Essas são as 5 primeiras entradas que você vê abaixo de minha exposição geral na tabela. No ponto 2, acrescento algo às posições vendidas. Faço isso porque o mercado está fraco e tenho certeza de que está formando um dia de tendência. No ponto 2, acrescento cerca de 25% à minha posição vendida. No ponto 3, acrescento cerca de 10% à minha posição vendida. À medida que o mercado cai, acrescento algo às minhas posições, como fui treinado para fazer. Também movo meu stop loss para baixo. O que você não consegue ver no gráfico é que, inicialmente, o mercado se movimentou contra mim. O que estou fazendo aqui é fundamental para sua compreensão do medo. Eu estava em uma situação complicada e, depois, acabei ganhando dinheiro. Meu cérebro precisou suportar a dor durante o período de perda, mas, em seguida, recebi sinais de minha mente para aliviar o cérebro da dor que senti durante esse período, 15 minutos antes. Eu neutralizo essa dor, fazendo exatamente aquilo que me causa dor. Aceito o desconforto, agravando. Isso é necessário para que eu me envolva ativamente em um comportamento que seja o oposto do que 90% dos traders fazem. Você perceberá que meu acréscimo não é uma posição importante. No entanto, serve para reforçar o tipo certo de comportamento. O Dow cai com força. Estou na zona segura agora. Minha principal posição não está ameaçada. Meus stop loss são colocados no break-even.
No entanto, ainda estou preparado para deixar essa operação se transformar em uma operação insignificante, uma com um lucro pequeno, na esperança de que se transforme em uma operação significativa. Você deve encontrar seu nível de tolerância ao risco. Uma vez me perguntaram: se você continua aumentando suas posições, quando obtém lucro? Esse é um ótimo questionamento. Utilizo os gráficos para obter lucro. Se o gráfico apresentar um fundo duplo e eu estiver vendido, posso ficar tentado a realizar o lucro. De maneira alternativa, e esse é um truque muito bom, coloco o meu stop loss no ponto onde gostaria de entrar no mercado, mas na direção oposta. Por exemplo, nesse caso, se eu estiver vendido no índice Dow Jones, posso colocar meu stop loss no nível de preço em que eu me tornaria um comprador do índice. Embora eu tenha 100 pontos de lucro, não estou relaxando de forma alguma. Estou aumentando minha posição diversas vezes, com acréscimos menores, a fim de reforçar o comportamento correto. A operação tinha potencial para se transformar em uma operação espetacular. Isso não aconteceu. O Dow teve uma forte recuperação, antes de cair novamente, e, ainda que eu tenha obtido lucro, não foi o valor que você viu na captura de tela. É muito importante que eu lhe transmita isso, porque acredito que seja importante estabelecer alguns critérios sobre quanto de seus lucros no papel você está disposto a abrir mão para capturar os dias verdadeiramente grandes. Tem dias em que trabalho só para capturar de 20 a 30 pontos e pronto. Nem todo dia há centenas de pontos disponíveis. Então, tem dias em que o mercado começa muito forte ou muito fraco, e você pensa consigo mesmo: esse pode ser um grande dia. Tenho uma filosofia de trading que significa que estou disposto a sacrificar os lucros, a fim de descobrir quão grande o lucro pode ser. Se você não tiver essa filosofia, nunca descobrirá quão grande ele pode ser. Se você sempre pensa em possíveis metas, por meio da análise técnica, provavelmente está apenas tentando escapar de uma boa operação. Você pode estar usando medidas técnicas para cronometrar sua saída, e eu não concordo com esse método. Tenho um motivo para não concordar. Quando o mercado está em tendência e eu estou em uma posição comprada, espero que ele feche naquela noite em seu ponto mais forte, mais fraco do dia. Isso acontece em pelo menos 20% de todos os dias de negociação em índices de ações. Tive muitas decepções, mas também tive dias excelentes o suficiente para fazer disso parte de minha filosofia. Índice DAX, exemplo de operação. Deixe-me mostrar outro exemplo de uma operação em que aumentei minhas posições. Porém, desta vez, mostrarei o que vi no momento da negociação. Não estou comprado na primeira queda do mercado. Observo sua recuperação em busca de uma oportunidade de vender o índice DAX. Descoberto. Você consegue observar as entradas da minha posição inicial destacadas no quadro 1 da tabela antes dos gráficos. O DAX finalmente cede e retoma sua tendência de baixa, conforme mostrado na figura 22. Você consegue observar minhas entradas vendidas subsequentes no quadro 2 da tabela. Há algumas coisas que eu gostaria que você percebesse aqui. Um ponto: não tenham medo de vender a descoberto algo que já caiu de preço. Isso é consistente com o que a maioria das pessoas não quer fazer. Ponto 2. Nesse exemplo, eu aumento a posição e acrescento algo à minha posição vendida de maneira agressiva quando ela estiver com lucro. Peço que você reflita sobre como pode introduzir o elemento de acréscimo às posições vencedoras em suas operações. Não estou interessado em reescrever seu plano de negociação nem em transformá-lo em uma cópia de mim. Estou interessado em tentar fazer você entender o valor da dor no trading, como um barômetro para aumentar as posições. Se for desconfortável, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Vou repetir algo que mencionei anteriormente. Acredito que você deveria considerar seriamente a questão de por que as pessoas em geral acham mais fácil acrescentar algo a uma posição perdedora do que a uma posição vencedora. Jamais quero ser acusado de glorificar o trading. É uma proposta arriscada. 20 anos atrás, a maioria dos corretores na Europa não tinha o que hoje conhecemos como proteção contra saldo negativo. Atualmente, é uma exigência legal.
Isso significa que você não pode perder mais dinheiro do que está disponível em sua conta de negociação. Você ainda pode perder muito mais do que imagina, principalmente se aumentar suas posições, como eu faço. À medida que você se tornar melhor no trading, desejará negociar em tamanhos cada vez maiores, e o mercado em uma posição grande não precisa mudar muito de direção antes que você perca uma grande parte de seus lucros abertos. Se você quer uma prova disso, eu lhe dou uma. Essa era uma posição no DAX perfeitamente bela que deixou de ser muito lucrativa para apresentar uma perda significativa. Ela começa bem, com uma posição vendida a 11.288 pontos. Em seguida, amplio a posição à medida que o índice DAX cai. Então o mercado se inverte e eu acrescento mais um pouco no topo antigo. No momento, estou vendido a 4.500 coroas por ponto e perdendo 25 pontos. Fecho a posição logo em seguida, com prejuízo. Desconfortável. Não existem atalhos no setor de trading, assim como não existem atalhos, digamos, nos esportes profissionais. Espero ficar desconfortável durante as operações. Às vezes, parece que os minutos duram horas. Minha impaciência para fazer algo está crescendo dentro de mim. Estou lutando mais contra minhas emoções do que contra os mercados. Por fim, se estou em uma posição, minha mente tem algo com que se ocupar. Cuidado com o que você pede. Talvez a posição esteja apresentando uma perda, assim fico lutando contra meu subconsciente, que quer que eu a deixe lá um pouco mais. Minha mente consciente tem um stop loss definido, mas meu subconsciente quer que eu o remova. Ele não quer perder. Pode ser que a posição esteja indo bem. Agora, meu subconsciente quer que eu realize meus lucros. Ele adora a gratificação de um bom lucro. Portanto, estou lutando contra isso, quer eu esteja ganhando ou perdendo em minhas operações. A chave para a vitória começa com a convicção de que temos dois cérebros, consciente e subconsciente. A capacidade de antecipar o próximo movimento do inimigo é crucial. O subconsciente é um animal bastante simples. Ele só quer saber de evitar a dor. Para o cérebro subconsciente, existem duas dores quando estamos operando nos mercados: a dor de ver um lucro e a dor da perda. Quando vê um lucro, o subconsciente quer que você feche a posição para realizar esse lucro, assim, ele não precisa lidar com a dor de vê-lo desaparecer. Mas, quando o cérebro subconsciente vê uma perda, ele quer que você mantenha a posição por um pouco mais de tempo. Caso contrário, ele terá que lidar com a perda. Enquanto a posição estiver aberta, sempre há esperança. Resumindo, o que separa os 10% dos traders vencedores dos 90% dos traders perdedores é qual cérebro eles estão ouvindo. Levei muitos anos para perceber isso. Desenvolvi um sistema para minha mente, um programa de treinamento que me permitiu resistir às influências do cérebro subconsciente emocional em minhas decisões de negociação. Durante o evento Round the Clock Trader mencionado anteriormente, um convidado me perguntou se eu não estava com medo de que o mercado voltasse a subir no momento em que eu operasse vendido. Quem você acha que estava fazendo essa pergunta? Era parte de seu cérebro controlada pelo medo. É claro que o mercado pode muito bem dar uma guinada. Eu estaria mentindo se dissesse que isso nunca aconteceu. Isso provavelmente acontece 5 em cada 10 vezes. Então, a verdadeira pergunta a ser feita é a seguinte: o que lhe causaria mais dor? Ponto você vender a descoberto e o mercado voltar a subir. Ponto você não fazer nada e o mercado voltar a subir. Ponto você vender a descoberto e o mercado continuar em baixa. Ponto você não fazer nada e o mercado continuar em baixa. Opção 1. Eu vendo a descoberto e o maldito mercado se movimenta contra mim novamente. É irritante, mas o stop loss cuidará de minha saída. Pelo menos posso dizer que segui meu plano. Opção 2. Eu não faço nada e o mercado volta a subir. Posso estar feliz, mas acabei de treinar minha mente para não seguir o plano e fui recompensado por isso. Fui recompensado por não vender a descoberto,
o que teria me feito perder dinheiro, e agora minha mente está me parabenizando por minhas excelentes habilidades de leitura de gráficos, só que pelos motivos errados. Opção 3. Eu vendo a descoberto, como deveria, e o mercado segue negativo. Em vez de bater palmas de alegria, sou proativo e acrescento algo à minha operação vencedora. Estou fazendo absolutamente tudo o que devo fazer. Opção 4. Decido não seguir o plano de venda descoberto, e o mercado despenca. Eu teria recuperado todo o dinheiro perdido na primeira operação, mas não o fiz. Não posso falar por você, mas vou lhe contar como eu me sinto em relação a isso. Causa-me mais dor emocional perder uma operação porque não segui meu plano do que quando sigo o plano. Outra pergunta que surgiu após a venda descoberto foi esta: você não estava preocupado com o fato de que o mercado já tivesse ido longe demais? Você não acha que já havia perdido a chance de ganhar? A pessoa que fez essa pergunta provavelmente é a mesma que optaria por não comprar o DAX porque já havia subido 1% no dia. Essa é a analogia do supermercado. Buscamos descontos, mas evitamos comprar itens que tenham subido de preço. É uma ilusão mental. Você não pode dizer que o DAX está muito caro só porque ele subiu 1% no dia. Não queremos comprar algo cujo preço está subindo. Preferimos esperar até que o preço caia novamente para comprar, porque, assim, estará mais barato. Da mesma forma, não queremos vender a descoberto algo cujo preço já está caindo. Queremos esperar que ele volte a subir e vender quando o preço estiver mais alto, mais caro, pois isso nos dá um valor melhor. Em princípio, não discordo dessas afirmações, mas aqui está o erro: é isso que todos querem fazer, e a maioria tende a estar errada. Corrigindo, eles não tendem a estar errados, eles estão errados. É claro que eles estão certos em 60% das vezes, mas, quando estão errados, estão muito errados. Como você sabe onde fica o topo ou o fundo? Conheço muitos sistemas de trading, mas nenhum deles teve uma taxa de sucesso aceitável para prever topos ou fundos. É por isso que digo que você deve comprar força e vender fraqueza. Compre na alta, venda na baixa, compre de volta na baixa. Será que vou perder os pontos exatos de inversão? Sim, vou. As pessoas que optam por comprar no topo e as que optam por comprar no fundo acabam não ganhando nada. Quando fico angustiado com a perda dos lucros, eu me lembro da história de um grande trader norte-americano cuja reputação de fazer a coisa certa sob pressão é lendária. O nome dele é Paul Tudor Jones. Certa vez, ele estava observando o mercado, que havia subido durante toda a manhã. Ele estava comprando de maneira consistente, por isso estava com várias centenas de contratos apresentando um bom lucro. De repente, o mercado começou a cair sem nenhum motivo aparente. Sem pestanejar, ele vendeu todas as suas posições compradas, e como o mercado continuou a cair, começou a vender a descoberto também. Um de seus colegas, que não sabia que ele havia começado a operar vendido, comentou com ele essa queda e disse que era uma boa oportunidade de começar a comprar. A conversa, editada para retirar os palavrões, continuou da seguinte forma: Você está louco? Paul disse. O que você quer dizer com isso? Disse o colega. Você deve estar ficando louco. O mercado acabou de romper os 100 pontos em apenas 15 minutos e você está querendo comprar. Bem, o que você faria? Vamos colocar desta forma: com certeza não vou comprar agora. Bem, então você venderia descoberto agora? É claro que sim. Mas neste momento o mercado está caindo. Exatamente, essa é a questão. Certo, disse o colega. Bem, até que ponto o mercado teria que cair antes de você começar a comprar? Se ele está caindo, por que eu compraria? Por estar muito barato e super descontado. Está 100 pontos mais barato do que estava há 15 minutos. Esqueça esses termos, barato e caro. São apenas números em uma tela. Eu não estou entendendo. Se o mercado continuasse caindo,
Em que momento você tentaria comprar? Se ele continuasse caindo, eu iria querer vender, não comprar. Se continuasse caindo, eu venderia até chegar a zero. E se ele estivesse subindo? Se continuasse subindo, eu compraria até o infinito. Eu simplesmente adoro essa história. Ao ver as operações de Paul Tudor Jones, você consegue sentir sua energia, intensidade, determinação e sua absoluta convicção em tudo que ele faz. Ele não só diz, venda a descoberto. Ele grita, venda a descoberto, batendo os pés e balançando as mãos. Admiro a agilidade mental de Paul, estar convencido de sua posição comprada e, no momento seguinte, optar por uma posição vendida. Infelizmente, é difícil adquirir essa característica. Conheço alguns traders com décadas de experiência que são incapazes de virar a chave e passar de uma posição comprada para uma vendida. Encontrando uma baixa. Tentar encontrar a baixa de uma ação pode custar caro. Todos cometemos erros, mas quão caro será esse erro? Eu me lembro muito bem de assistir a um programa da CNBC chamado Mad Money durante a crise financeira de 2008. No programa, Jim Cramer recebeu um e-mail de um telespectador perguntando sobre a situação do Bear Stearns. Hoje, tenho certeza de que, se Jim Cramer tivesse a oportunidade de voltar no tempo, certamente ele corrigiria o que disse durante aquela transmissão. Ele basicamente gritou para a tela, dizendo que o Bear Stearns estava em uma situação excelente. Alguns dias depois, no entanto, o Bear Stearns quebrou por completo. Você deve se lembrar daquele meu primeiro encontro com clientes em 2001. Eu lhes aconselhei, de uma maneira bastante direta, a se livrarem de suas ações da Marconi. Você acreditaria se eu lhe dissesse que essa história se repetiu em 2007? É fácil ser influenciado por uma mentalidade de supermercado quando estamos operando nos mercados. Conforme mencionei anteriormente, quando entramos em um supermercado, somos atraídos pelas ofertas especiais. Por exemplo, em meu carrinho de compras deste fim de semana, tinha coisas que eu normalmente não compraria. É claro que, em algum momento, eu precisei desses itens. Todos precisamos de papel higiênico, pastilhas para lava-louças e sabonete líquido para lavar as mãos. O motivo pelo qual eu estava comprando esses produtos esta semana era porque eles estavam em oferta. Quem resiste a um desconto de 50%? Entretanto, um desconto de 50% em um supermercado não é a mesma coisa que um desconto de 50% no mercado financeiro. Muitos clientes da City Index, corretora na qual trabalhei por mais de 8 anos, se depararam com essa realidade durante a crise financeira de 2007 a 2009. Em 2006, após ter subido muito pouco durante anos, o preço das ações de um banco britânico chamado Northern Rock disparou. Subiu 50% em alguns meses. Durante a fase de alta, não houve interesse real por parte dos clientes da City Index na compra das ações. No entanto, quando começou a cair novamente, o interesse deles aumentou. Era como se as ações do Northern Rock tivessem o mesmo efeito sobre os investidores que o papel higiênico pela metade do preço tem sobre os compradores em um supermercado. As ações do Northern Rock começaram a ser bastante negociadas. Quanto mais o preço caía, mais as pessoas queriam comprar. Em determinado dia, recebi um telefonema em casa, em uma manhã de sábado. Naquele momento, o preço das ações do Northern Rock havia caído de 1.200 pence para cerca de 500 pence. Eu não conhecia aquele homem do outro lado da linha. Ele havia pegado meu cartão de visita em uma das palestras que dei sobre análise técnica. Ele se desculpou por me ligar tão cedo em uma manhã de sábado, mas é que ele e seu amigo tinham decidido investir no Northern Rock e queriam a opinião de um profissional, só para verificar se era uma boa ideia. Além de estar bastante aborrecido por ter sido acordado às 7 horas da manhã de um sábado por um estranho ao telefone, também fiquei irritado com essa pergunta. Àquela altura, o preço das ações do Northern Rock estava em queda livre. Eu disse mais ou menos o seguinte para o estranho. Olhe, eu não sei o que está acontecendo com as ações do Northern Rock, mas há algo terrivelmente errado. Embora o mercado em geral também esteja caindo, o Northern Rock está caindo muito mais.
Meu medo é que haja algo errado acontecendo que ainda não foi divulgado no mercado. Parece que alguém, em algum lugar, sabe que algo está terrivelmente errado e está vendendo enquanto pode. Eu lhe disse que tinha muitos clientes que haviam dito exatamente o que ele estava dizendo agora, só que sobre as ações da Marconi 5 anos atrás. Mesmo com o preço das ações da Marconi caindo cada vez mais, os clientes continuaram comprando e acabaram perdendo fortunas, tudo porque estavam caçando oportunidades de oferta. Foi horrível ver as perdas que esses melhores clientes sofreram simplesmente porque não queriam admitir que estavam escolhendo uma ação ruim. Eu também lhe disse, do ponto de vista de um trader, você está se envolvendo em uma atividade bastante perigosa. Se comprar as ações do Northern Rock agora, será muito difícil ter um stop loss significativo. Você está basicamente tentando pegar a faca que está caindo. Você fala como se o Northern Rock fosse o único banco no mundo em que vale a pena investir. Você fala como se o Northern Rock não pudesse ir à falência. Fala sobre o banco como se o fato de ter 200 anos significasse muito e que as coisas não pudessem piorar antes de melhorar. Você mesmo disse, o Northern Rock é grande demais para falir. Isso significa que, até certo ponto, você já está ciente do perigo que existe. Eu lhe perguntei se ele se lembrava do Barings Bank. Ele respondeu que sim. Então continuei. Um segundo motivo pelo qual não acho que seja uma boa ideia você comprar as ações do Northern Rock é que, digamos que você tenha a sorte de testemunhar uma reviravolta no preço dessas ações. Você terá treinado sua mente para pensar que não há problema algum em investir em algo que está caindo. Isso funciona perfeitamente em um supermercado. O papel higiênico tem um uso prático, o sabonete também. Logo, quando você tiver a oportunidade de comprar esses itens com 50% de desconto, você deve comprar. No entanto, é patético acreditar que os mercados financeiros oferecem descontos semelhantes aos que você vê em um supermercado. Os mercados financeiros não são um supermercado com ofertas especiais. O Northern Rock acabou indo à falência. O governo britânico teve que garantir as economias dos clientes. Isso não impediu que houvesse cenas de pânico enquanto as pessoas faziam fila para sacar seu dinheiro. Pensando da maneira correta. Ao ler essa história, talvez você pense que isso nunca aconteceria com você. E talvez você esteja certo. Não vou sugerir o contrário, mas gostaria de fazer uma pergunta simples. Imagine que você tem dois investimentos, o investimento A e o investimento B, cada um com o mesmo valor inicial de $100.000. O investimento A está indo bem. Está com 50% de lucro. O investimento B, por outro lado, não está tendo um bom desempenho. Está com 50% de prejuízo. Então surgiu uma questão para resolver e você precisa de $50.000. O que você faz? Um ponto encerra um terço do investimento A para conseguir os $50.000, 2 ponto encerra o investimento B para conseguir os $50.000? Quando fiz essa pergunta a um grupo de investidores em uma conferência em Copenhague recentemente, a esmagadora maioria deles escolheu a opção 1. Eles encerrariam parte do investimento A para conseguir os $50.000. Por que você acha que eles escolheram essa opção? Por que você acha que as pessoas encerram um investimento que está indo bem? Minha teoria é que tudo se resume à forma como as pessoas reagem a uma perda. Elas conseguem aceitar uma perda e seguir em frente? Ou elas definitivamente não gostam de perder porque, enquanto a posição estiver aberta, há esperança de que ela volte a se recuperar? É impossível dizer exatamente como você reagiria a essa situação, mas não preciso me basear em exemplos fictícios para ter uma resposta. Basta você se lembrar do capítulo em que falei sobre os 43 milhões de operações realizadas por 25 mil traders. Você se lembrará de que esses traders perderam mais em suas operações perdedoras do que ganharam em suas operações vencedoras. Do ponto de vista emocional, é muito mais difícil aceitar uma derrota do que uma vitória. Caso contrário, não haveria motivo para essa anomalia. Os seres humanos adiam a tomada de decisões que causarão dor. É o motivo pelo qual deixamos as operações perdedoras correrem. Queremos a gratificação instantânea,
mas queremos adiar a dor. A esperança é a última que morre. Enquanto a posição perdedora estiver aberta, há esperança. O ex-viciado e o CEO. Eu costumo usar uma analogia para ilustrar o conceito que acabei de explicar. É semelhante a demitir o CEO de uma empresa bem-sucedida da Fortune 500 e apostar seu dinheiro no ex-viciado que está tentando mudar seu estilo de vida. Pesado? Sim. O ex-viciado pode até mudar seu estilo de vida, mas acredito que as chances de o CEO continuar sua jornada de sucesso são maiores do que as do ex-viciado dar uma guinada para melhor. É por isso que digo que fazer trading é muito mais do que análise técnica. É por isso que digo que precisamos aprender a lidar com as perdas muito melhor do que a população em geral, porque eles lidam muito mal com elas, e como resultado, não conseguem ganhar dinheiro com a especulação. Controle sua mente, controle seu futuro. Não sou masoquista. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Se tenho a tendência de insistir na dor, é mais um reflexo do papel dela no contexto do trading bem-sucedido. O que estou tentando fazer é um esforço difícil. Estou tentando explicar por que 90% das pessoas fracassam na realização de seus sonhos e de suas expectativas quando se trata de trading. Quando muitas pessoas cometem os mesmos erros repetidas vezes, deve haver um significado mais profundo que ainda não foi descoberto. Naturalmente, espero que, agora, você tenha entendido bem o que está acontecendo de errado. Meu lema é: controle sua mente, controle seu futuro. Fazer isso exige vigilância constante. Você precisa ter controle sobre sua vida. Se não tem, você não é o chefe. Você precisa assumir total responsabilidade por tudo o que faz. Você deve ser o senhor de seu reino. Você não pode trilhar seu caminho na vida com os olhos semicerrados. Você precisa mantê-los totalmente abertos. Precisa saber no que está se metendo, estar preparado. Você precisa tomar posse de sua vida. Esse é um processo de pensamento que você deve reafirmar todos os dias. Nossa mente tende a divagar. Existem tantas distrações, tanto ruído superficial sem conteúdo nenhum, mas que, mesmo assim, atrai nossa atenção. O cérebro prefere dar uma olhada no Facebook e no YouTube do que ficar sentado contemplando algo em silêncio. O cérebro que divaga precisa ser controlado por meio da vigilância diária, seja com um mantra, meditação ou qualquer outra coisa que você decida que se encaixe melhor em seu perfil. Como um médico famoso disse certa vez, quando questionado sobre qual exercício é melhor para nós, humanos, o melhor exercício é aquele que você faz. Não importa se você medita, escreve em um diário ou faz qualquer outra prática que escolher para se concentrar, contanto que o faça. Deve haver algum horário regular em seu dia em que você se lembre de seu propósito, de quem você é. O mundo está repleto de tentações que distorcem uma autoimagem saudável. As tentações nos afastam de quem somos, dizendo que quem somos não é suficiente. Mas você é suficiente. Ser um bom trader, de fato, tem pouco a ver com ferramentas e gráficos e tem tudo a ver com a batalha contra as características que nos tornam seres humanos. Se você deseja operar nos mercados usando a alavancagem, envolvendo-se em fortes especulações, terá que aprender a desensibilizar seu mecanismo de resposta emocional ao medo, à ganância e a outras reações humanas deliciosas. Você precisa lutar contra suas características humanas.